Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estaremos dando continuidade à série de vídeos sobre teologia. Nós estamos considerando formas de acessar o transcendente e nós estamos considerando 4 formas que o Alistair McGrath traz de acesso ao transcendente. A primeira forma é a forma de ascensão ao transcendente, né, que a gente viu que é pela analogia da escada. Então é como se a natureza está aqui e para acessar o transcendente eu me elevasse a um nível maior, como que subindo por uma escada. O segundo nível de acesso ao transcendente, o segundo tipo de acesso ao transcendente, é por meio da transparência. Então aqui nós temos a analogia da janela, né? Então é como se eu tivesse a janela, e aí eu olho por essa janela e eu acesso o transcendente por essa transparência da janela, por essa contemplação por meio de uma visão onde a natureza ela funciona como uma janela transparente que me faz compreender o transcendente ou compreender minha própria alma. E agora, o terceiro tipo de acesso ao transcendente é o pelo afastamento, ou a gente pode chamar ele pela interioridade, porque ele é pelo afastamento do mundo exterior e para um voltar-se para o mundo interior. Então você se afasta da natureza exterior e se volta para o mundo interior. E o quarto e último tipo de acesso, que será tratado no próximo vídeo, é o acesso pela identificação, em que a natureza e o transcendente são identificados. Nesse caso aqui, nós vamos considerar, neste vídeo especificamente, a questão do acesso ao transcendente pelo afastamento da natureza em direção à interioridade. E assim como, por exemplo, no caso da ascensão, a gente tem o símbolo da escada. No caso da transparência, a gente tem o símbolo da janela. No caso desse afastamento do exterior em direção à interioridade, a gente tem o símbolo da casa, do castelo, das construções, onde a casa, o castelo, a morada, ela representa o nosso interior. Então, por exemplo, tem aquele versículo em que Jesus fala assim: na casa de meu pai há muitas moradas. E no primeiro sentido, é claro que ele está se referindo ao céu, mas se você vai lendo o capítulo de João 14, depois 15, 16, você vai ver que Cristo está ali falando do Espírito Santo habitar em nosso interior. Então a gente pode ter dessa morada como a nossa própria alma, onde o Espírito Santo habita. O apóstolo Paulo, por exemplo, escreveu que nós somos templos do Espírito Santo. Acho que, não sei se é 1 Coríntios 3,16, não lembro exatamente agora. Mas o apóstolo Paulo escreve, que nós somos templo do Espírito Santo. Então o que a gente faz? A gente se afasta do exterior porque Deus se encontra no nosso interior. Deus se encontra morando na nossa alma. E por que é importante esse afastamento do mundo exterior? Porque o mundo exterior ele nos oferece vários estímulos visuais, auditivos, pensamentos, preocupações que podem nos atrapalhar de ter um contato com o transcendente. Por isso a gente vai ter, por exemplo, aqueles monges, né, que se afastam da cidade, vai para o campo, vai para um lugar mais isolado, ou aquelas pessoas, né, que pela meditação tentam suspender os pensamentos e as preocupações, e tentar ouvir a própria voz interior. É, a gente tem o exemplo de Elias, né, quando ele vai para a caverna isolado, claro que ele está fugindo no primeiro momento, mas é ali na caverna isolado que ele escuta a voz mansa e suave de Deus. E é interessante que lá, acho que é 1 Reis 19, 11, 12, né, vai dizer assim que Elias, né, pensou que Deus estava falando com ele pelo vento, pelo furacão, mas Deus não estava ali no furacão, no vento. Deus estava no silêncio, né? Então, assim, é no silêncio que a gente encontra a Deus. A gente tem o exemplo de Jesus Cristo também, né? Ele vai para os montes orar. E a gente tem o exemplo da tentação de Jesus no deserto. E essa tentação de Jesus no deserto também mostra que, nesse estado de interioridade, as tentações também estão presentes. E aí a alma precisa ter aquela cautela, aquele cuidado, para não confundir a voz de Deus com as vozes dos demônios falando em seu próprio coração. Não achar que as vozes demoníacas tentadoras são a voz de Deus. Então, esse tipo de acesso ao transcendente envolve todo esse cuidado. E aí, eu não sei se eu falei, né, para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal, já relembro vocês de fazer isso. E nesse vídeo eu vou estar usando como exemplo, para essa perspectiva, esse livro aqui da Santa Teresa d'Ávila, chamada As Moradas do Castelo Interior. Então, aqui nesse livro, Santa Teresa d'Ávila, ela vai usar esse símbolo do castelo, e a gente pode pensar esse castelo como uma espécie de castelo circular, né? Então aqui você tem um centro e aí você vai tendo círculos em volta, como uma cebola que tem várias camadas, ou como um palmito, né, que vai tendo várias camadas. Então cada círculo é composto por moradas. E aí você tem o primeiro nível de moradas, né, na entrada, você entra assim no castelo, então você vai ter o primeiro círculo com as suas moradas, depois o segundo círculo com as suas moradas, o terceiro círculo, até você chegar no centro do castelo, que é a sétima morada.
E esse castelo é a nossa alma. E então, para você caminhar no seu interior, a gente trabalha indo de camada em camada até o centro do castelo. Outra coisa importante é que no centro desse castelo Deus habita. Então a gente pode pensar no símbolo do sistema solar, né? O Sol está no centro do sistema solar, com todos os planetas girando em torno, né? Então a gente tem um primeiro círculo do planeta. Então você vai ter, no caso, tem 8 planetas, eu acho, no sistema solar, né? Mas aqui é como se tivesse 7 camadas, sendo o centro o Sol. O Sol, nesse caso, ele habita no centro do sistema solar. Da mesma maneira, Deus habita no centro de nossa alma. Essa ideia já foi desenvolvida, por exemplo, por Santo Agostinho, quando ele fala assim: eu busquei Deus lá fora. Eu olhei para a natureza, olhei para o céu, olhei para as estrelas, mas eu não encontrei Deus. E quão tolo eu estava pensando que Deus estava lá fora. O Senhor sempre habitava aqui dentro de mim. Eu fiquei te procurando, tentando achar Deus na natureza, no céu, na terra, nas flores, nas plantas. Mas Deus estava aqui dentro do meu coração. Ó, beleza, incrível e tão bela que habitava dentro de mim, como ele diz nas Confissões. Ou a gente pode lembrar aqui do Jung, né? O Jung fala que no centro da nossa psique existe um núcleo chamado de self. E esse self é representado pela figura de Deus. Então, assim, a gente vai caminhando para o nosso próprio interior. Isso não acontece só num dia, né? Para alcançar a 7ª morada, não é assim, vou meditar agora, vou meditando primeira morada, segunda morada, terceira, sexta. Não. Isso aqui demora uma vida. E aí, cada morada é um progresso, né? Rumo ao interior. Nas primeiras moradas, a alma ela vai começar com a oração, ela vai buscando conhecer a si mesmo, vai buscando cultivar a humildade. Esse conhecer a si mesmo é importante a gente lembrar, por exemplo, quando João Calvino, nas Institutos, ele começa dizendo, né, que existe um círculo, né? A gente conhece a Deus à medida que a gente conhece a si mesmo. Porque existe, ele vai chamar uma semente divina. Não, o João Calvino vai dizer que existe uma semente divina no nosso interior. Então, a semente divina habita em nosso interior. E por isso que à medida que a gente conhece a si mesmo, que a gente conhece a Deus. Conhecer a si mesmo é conhecer a Deus, e conhecer a Deus é conhecer a si mesmo. E aí também é importante cultivar a humildade, né? Aí depois que a gente cultiva isso, a gente vai para segundas moradas. Nas segundas moradas, a Teresa d'Ávila, ela vai dizer assim que trata-se de pessoas que já começaram a ter oração e a compreender o quanto é importante não permanecer nas primeiras moradas. Mas essas pessoas ainda não têm, muitas vezes, a determinação para saírem delas, porque não abandonaram as coisas mundanas. Então, esse é um momento de tentação. Esse é o momento em que a alma já está orando, mas ela começa a desanimar, a experimentar tentações, os demônios começam a vir tentar a alma para fazê-la desistir. Então é uma luta contra as tentações de demônios, e é nesse momento que é necessário muita penitência, né, o arrependimento. Então nesse momento é importantíssima a questão do arrependimento. Depois a gente tem as terceiras moradas. As terceiras moradas é a do bem-aventurado. O que é o bem-aventurado? A Teresa d'Ávila vai dizer assim que o bem-aventurado é quem chegou nesse nível. Uma pessoa que chegou nesse nível na terceira morada não volta atrás, mas segue seguro no caminho da salvação. Então essa pessoa já lutou contra as tentações, contra os demônios, e ela alcança uma maior segurança. Isso não quer dizer que não vão vir provas ainda, não vão vir dificuldades ainda, virão, mas é um momento em que ela se sente mais segura de consciência. Mas essas terceiras moradas, elas trazem o perigo do orgulho. Então a pessoa diz, já cheguei aqui, tô forte, tô firme. Mas o que acontece? Quando o orgulho aparece, Deus, ele envia inquietações e apertos no coração. E esse é um momento importante da alma cultivar a obediência. E aí é importante que nesse momento a alma busque um guia espiritual, algum conselheiro, né, maduro, claro, que possa ajudá-la nesse processo. E aí depois nós temos as quartas moradas. A partir das quartas moradas, a Teresa d'Ávila vai falar que elas são mais incompreensíveis, porque elas envolvem uma coisa mais profunda. E aí, nessas quartas moradas, a alma experimenta contentamento e gostos. E aí a Teresa d'Ávila vai fazer uma distinção entre contentamento e gostos. O contentamento é ficar contente em termos investido nossas obras em coisas boas e virtuosas. Então, se você faz caridade, se você ora, medita, suplica, pratica virtude, você sente um contentamento por essas coisas. Então, nesse momento, a alma experimenta o contentamento por suas obras virtuosas. Mas existe também os gostos. Os gostos, eles principiam em Deus e dilatam o coração. É uma graça sobrenatural concedida por Deus. Os gostos você não busca, você não alcança, é Deus quem te dá, é um dom de Deus completamente. Então não é alcançado pela oração, não é alcançado pela súplica, não é alcançado pela diligência. A Teresa d'Ávila vai dizer assim que os gostos
não é alcançado por orações ou meditações, mas é dado por Deus quando lhe apraz, e muitas vezes quando a alma está até descuidada. Então, assim, vem de repente. A gente já trabalhou um pouco dessa questão do transcendente, né? A gente está falando aqui de formas de acessar o transcendente, mas muitas das vezes o transcendente ele vem de maneira repentina. Por exemplo, a gente pode pegar o exemplo do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo ele se converteu, de acordo com o livro de Atos, de maneira repentina. Ele não estava buscando a Deus. Pelo contrário, ele estava perseguindo a igreja e do nada Deus apareceu para ele e falou: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Então, assim, é, essa aqui é uma graça sobrenatural que Deus dá completamente. Isso não quer dizer que o contentamento que é alcançado pela virtude não seja também uma graça de Deus. Também é uma graça de Deus. Né? Mas envolve cooperação, envolve obras. Esse daqui já não envolve. Então, assim, tanto o contentamento quanto os gostos são dados por Deus, são graças divinas, mas a diferença é que o contentamento envolve obras, envolve cooperação, enquanto os gostos são principiam completamente de Deus e podem vir a qualquer momento. E aí depois nós temos as quintas moradas. Nas quintas moradas, a Santa Teresa d'Ávila vai falar que acontece algo que ela chama de união completa. Na união completa, a alma ela fica verdadeiramente como fora de si e não lhe é possível pensar. Desliga-se do corpo e do mundo e se une a Deus. É como se a alma tivesse, é como se a pessoa tivesse morrido, né? Ela se desligou do corpo e foi para Deus. Só que ela não morreu de verdade. Ela não morreu, ela tá ali viva. Mas é como se ela tivesse morrido e sua alma tivesse se desligado dessa dimensão mundana. A Teresa d'Ávila até ela fica na dúvida. Ela fala assim: será que a gente está respirando quando isso acontece? Não sei se está respirando, porque ou se eu estou respirando quando isso acontece, eu nem sinto que eu estou respirando. É possível tanto que ela se sente desligada do mundo quando isso acontece. Então isso traz aquela questão do afastamento, né, que eu falei. A gente se afasta do mundo para acessar o transcendente, afasta dos pensamentos. Aqui ela fala assim que mesmo que a alma tente pensar, tente, ela não vai, mesmo que ela queira pensar, ela não vai querer, ela não vai conseguir, porque ela está tão unida a Deus. Mas essa união a Deus ainda não é completa, porque ainda precisa chegar na sétima morada. Tipo assim, ela é chamada de união completa, no sentido de que a alma se desliga do mundo e se une a Deus, mas ela é um tipo de união em que ainda, por exemplo, os pensamentos, a faculdade intelectiva não está ali em operação, né? A gente vai ver quando chegar na sétima morada melhor a diferença, assim. Mas nesse momento a alma está em união com Deus, mantém uma unidade com Deus, mas essa unidade ainda não chegou a ser aquela unidade onde tem uma visão intelectiva de Deus. Então é uma união, mas o pensamento, a intelecção, ela ainda não está assim compreendendo o que está acontecendo. É como se a alma experimentasse essa união com Deus, mas ela ainda não tem uma compreensão da divindade nesse momento. Depois a gente tem as sextas moradas. Nas sextas moradas, a Teresa d'Ávila vai dizer assim, que a alma se encontra ferida pelo amor de Deus e procura mais lugares onde estar só e se afastar, o mais que consiga daquilo que possa perturbar a solidão. Então, nesse momento, a alma vai sentir o amor de Deus. E aí a Teresa d'Ávila vai usar a analogia do esposo. A Bíblia usa essa analogia várias vezes, né? Acho que no livro de Isaías fala que Deus é o nosso esposo. No livro de Efésios, capítulo 5, Paulo vai fazer a analogia, né, de que Cristo é casado com a igreja. 1 Coríntios, capítulo 11, né, vai fazer de novo essa analogia do casamento com Deus e a igreja. Então, assim, nesse momento, a alma, ela se casa com Deus. Na verdade, ela não chega ainda a realizar o matrimônio espiritual, que ela está como noiva, vamos por assim dizer. E aí, ela está noivada de Deus, por assim dizer. E ela é ferida pelo amor de Deus. Agostinho usa essa expressão, né? Deus me feriu com seu amor. Deus feriu-me com seu amor, né? Então, e aí, como ela está buscando essa união mais amorosa com o divino, já que a alma se sente noiva de Deus, né? Tem Deus como seu esposo, ela se afasta de tudo que possa perturbar essa relação de amor com Deus. E aí, antes do matrimônio espiritual, por assim dizer, Deus introduz a alma na sétima morada. A sétima morada é o Sol, o centro do sistema solar. E aí tem um outro livro que pode nos ajudar a entender a sétima morada. Mas antes, a Teresa d'Ávila vai dizer assim que a sétima morada é como se fosse o céu. O céu só que está dentro de nós, é um outro céu. Não é o céu que está lá em cima, é o céu que está aqui dentro, que é onde Deus mora, onde Deus habita no interior da alma. Nesse momento, Deus tira as escamas dos olhos para que a alma enxergue e compreenda um pouco sobre a graça que lhe é concedida. Então, diferente da união completa, onde a alma só está experimentando uma união, aqui a alma começa a ter uma visão intelectual. Ela começa a compreender. Nessa visão intelectual, ela passa a compreender a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí é como se a alma tivesse entrado naquilo que William P. Young, né, eu não sei se vocês conhecem esse livro, A Cabana. William P. Young, né, ele vai falar que na cabana, um rapaz, ele encontra a Trindade. E eles têm uma relação de conversa, de amor. Então o centro da alma é como se fosse a cabana, vamos por assim dizer.
É claro que eles são livros de épocas muito diferentes, e de tradições muito diferentes, uma católica, outra protestante, com ideias muito diferentes. A Cabana é muito mais progressista, né, porque retrata Deus até como uma mulher negra, mas é como se fosse a Cabana, né, esse centro da alma, porque é ali onde a alma encontra a Trindade, e aí desenvolve esse relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo nós vamos estar falando da quarta maneira de acessar o transcendente, que é por meio da identificação. Eu relembro para vocês deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativem o sininho para novas notificações, continuem acompanhando essa série de teologia e até mais.